Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Algumas normas do Orçamento do Estado de 2013, ao que tudo indica, serão chumbadas pelo Tribunal Constitucional. Um conjunto alargado de normas do Orçamento do Estado de 2013 preparam-se, ao que tudo indica, para ser reprovadas pelos juízes do Tribunal Constitucional. Decisão que vai ter um impacto aproximado de 1.000 milhões de euros. A assessoria de imprensa do Tribunal confirmou que são 16 as questões em análise e deverão ser conhecidas nos próximos 15 dias. Segundo avança o semanário Sol, já existem vozes no seio do Governo que admitem secretamente a hipótese da demissão do Primeiro-Ministro. Esta suposta demissão de Pedro Passos Coelho não constitui uma opinião maioritária no Executivo de coligação. Contudo, há já quem equacione esse desfecho caso os juízes do Palácio Raton chumbem o orçamento para 2013. Há também quem manifeste, na maioria, opiniões contrárias à reprovação do Orçamento do Estado por parte do Tribunal Constitucional, aguardando a expectativa que esta demora possa vir a traduzir-se numa viragem. Uma outra fonte do partido de Passos Coelho, segundo cita o semanário Sol, diz que um pedido de demissão não corresponderia à personalidade do Primeiro-Ministro. E ficamos agora com a síntese das notícias regionais. O atual presidente da Câmara do Porto, Rui Rio, afirmou que em breve será revelada a data para a demolição da Torre 4 do bairro do Aleixo. Depois de acompanhar uma das ações de limpeza dos grafites junto ao Jardim Botânico, o autarca adiantou que a data irá ser divulgada depois da Páscoa. O ano passado, a Câmara do Porto revelou que o bairro não ia ser totalmente demolido até ao fim do mandato de Rui Rio, o que é o contrário do que o autarca previa. O bairro não poderá ser demolido por completo até ao final do mandato, pois teve que haver uma recalendarização do plano de intervenção, declarou o Gabinete de Comunicação da autarquia, acrescentando que, em 2013, a Câmara do Porto tem previsto demolir uma ou duas das 4 torres que o bairro atualmente tem. A Universidade do Porto comemora hoje 102 anos e vai presentear os melhores alunos de cada faculdade com a oferta de um ano de propinas. A cerimónia de comemoração do aniversário foi realizada às 15 horas desta tarde no Salão Nobre da Universidade do Porto e contou com a presença de Ricardo Reis, encenador, e Odete Patrício, diretora-geral da Fundação Serralves, onde falaram dos cortes orçamentais que a área da cultura tem sofrido, afirmou a UP. Marcos dos Santos, reitor da Universidade, encerrou a cerimónia com o balanço do ano que passou. O relatório de contas da Universidade do Porto revelou que, em 2011, houve um lucro de 23,3 milhões de euros face a 2010. O resultado líquido aumentou 143%. A UP foi a universidade portuguesa mais bem classificada nos principais rankings internacionais e está entre as melhores universidades da Europa. O secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro, afirmou ontem que o Governo espera tomar uma decisão acerca do concurso para a construção do novo terminal de contentores do Porto de Leixões ainda este ano. Um membro da administração dos Portos do Douro e Leixões afirma que o novo terminal de contentores se encontra em fase de estudo prévio. O secretário de Estado admite que gostaria que a decisão fosse tomada ainda este ano, uma vez que 2013 se encontra a consolidar a atividade de 2012. O Plano Estratégico dos Transportes, elaborado no final de 2011, previa a construção de um novo terminal avaliado em 160 milhões de euros, financiado, em parte, pelo Banco Europeu de Investimento. Este novo projeto vai contar com fundos de 14 metros, permitindo assim receber em Leixões navios de maior capacidade. A Câmara de Esposende vai apelar aos direitos da infância e durante 2 meses a cidade vai ter a toponímia das ruas alterada em busca de abraços acolhedores no âmbito de uma campanha da Associação Mundos de Vida. A iniciativa alarga-se a 10 concelhos do norte do país e tem como objetivo promover o acolhimento familiar de crianças. Até 14 de maio, o conhecido Largo Rodrigues Sampaio vai intitular-se de Largo dos Abraços. Assim como a Rua 1º de Dezembro tem agora o nome de Rua das Famílias de Acolhimento. Esta iniciativa conta com a parceria da Câmara de Esposende e da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens local. O principal objetivo é encontrar famílias para acolher crianças que temporariamente não podem viver com os seus progenitores devido a várias dificuldades.
A reabilitação do Bolhão é uma prioridade para o primeiro ano de mandato de Luís Filipe Menezes. Se for eleito presidente da autarquia portuense, o candidato diz que o projeto será orçado em 12,5 milhões de euros e que conta com privados para realizar a reabilitação. Já é bandeira eleitoral de Manuel Pizarro e agora também de Luís Filipe Menezes. O Bolhão continua sem reabilitação, mas as promessas aumentam, o que deixa antever que no próximo mandato autárquico o mercado não vai ser esquecido. Foi rodeado de curiosos e de jornalistas que o candidato social-democrata chegou ao Grande Hotel do Porto. À entrada, disse nada saber acerca da decisão do Tribunal Cível de Lisboa, que embargou a candidatura de Fernando Seara a Lisboa. O mesmo pode acontecer no Porto. Já na sala, o ainda presidente de Gaia deu prioridade ao mercado municipal. Eu assumo o compromisso de lançar um concurso para recuperar o Bolhão nos primeiros 2 meses do meu mandato autárquico. Menezes quer o mercado reabilitado em 2014. Um projeto que vai incluir estacionamento alocado ao mercado, zonas de comerciantes, restauração e lazer. Diz Menezes que quer que o Bolhão tenha vida e comércio de dia e seja o centro da movida à noite. Um projeto de reabilitação que pode não exigir esforço financeiro à autarquia. Quem vai pagar estes 12,5 milhões de euros? Ouvi dizer que agora, que as condições, existe muito dinheiro para gastar, ainda bem, em festa, em rock, mas quem vai pagar este parque vai ser a iniciativa privada. Neste momento já temos a garantia que existem no mínimo 2 grupos privados portugueses interessados em concorrer a este concurso. E com condições que eu não costumo, quem me conhece e sabe da minha gestão no outro município lá do Rio, eu não faço promessas sem cumprir. Quando faço uma promessa, estudei a lição e sei se tenho condições para cumprir ou se não tenho. Para além do mercado do Bolhão, o candidato aproveitou para dizer que não tem medo do investimento de iniciativa pública. Há uma medida que, sem demagogia, tem que ser encarada. Têm que existir, e não temos que ter medo de o assumir, projetos públicos âncora, dinamizadores do interesse depois da economia e dos privados. Ninguém quer viver onde não há comércio e serviços. Menezes falou no dia em que Rui Moreira apresentou a sua candidatura à Invicta. A procissão, como diz o povo, ainda vai no adro. A campanha oficial para as autárquicas arranca daqui a meses, mas do lado norte do Douro parece que as eleições são para amanhã. Comemorou-se ontem o Dia Mundial da Floresta e Portugal acolhe uma das maiores áreas florestais da Europa, representando 35% do território nacional. Carvalho, castanheiro, bétula, oliveira, amoreira. O nome, esse aparece em segundo plano. Já a árvore, essa é apenas e só uma, a mais importante. Por definição, o ser humano acaba por pensar que a árvore está e estará sempre ali à sua disposição. Talvez por achar que é uma figura forte que se mantém sempre no seu lugar firme e imóvel, ou por transmitir calma e serenidade. Mas a verdade é que a árvore, tal como nós, também é movimento, podendo mesmo assemelhar-se ao ser humano. Tem o tronco, o nosso corpo, ramos, os nossos braços, raízes, as nossas pernas e, o mais importante de tudo, tem pulmões, tal como nós. As florestas são o pulmão do nosso planeta que nos ajuda a respirar. São fonte de bens como resina, frutos, são as casas de muitos animais e ainda são capazes de influenciar o clima, já que moderam o calor no verão e as geadas no inverno. Bem, parece que afinal a árvore tem também um coração que dá mais do que recebe. Se pensarmos que Portugal acolhe uma das maiores proporções de áreas florestais da Europa, representando 35% do território nacional, sendo que mais de 3 milhões de hectares do território estão sob coberto florestal,
Talvez estes números nos ajudem a perceber um pouco mais da dimensão que as florestas ocupam na nossa realidade. Com um peso de 11% nas exportações totais portuguesas e 3% para o produto interno bruto, a floresta é vista assim como um bem essencial na economia do nosso país. Sabia que no meio de uma cidade onde o dióxido de carbono é uma constante, um pequeno bosque ali perto já é o suficiente para armazenar uma grande quantidade de resíduos produzidos pela nossa civilização moderna? A verdade é que nem sempre o ser humano, na rotina do seu dia-a-dia, se apercebe do quanto uma árvore é capaz de fazer por ele. Agradece aos parques, onde pode ir passear, correr, relaxar, fazer um piquenique e esquece que aquela árvore também precisa de ser cuidada e preservada. Neste dia 21 de março, com a chegada da primavera, cabe a cada um reconhecer este bem essencial à nossa vida e até à nossa economia. E por que não olhar hoje de uma forma diferente para a árvore, para a floresta, para o verde que o rodeia? E hoje assinala-se o Dia Mundial da Água e a RTV foi até ao Pavilhão da Água, situado no Parque da Cidade do Porto, um espaço que tem por objetivo passar a mensagem da preservação da água. Aprender brincando é o lema do Pavilhão da Água, um museu interativo com uma vertente para a educação ambiental. Um mundo de experiências aquáticas ao qual miúdos e graúdos não ficam indiferentes. Construído pela Unicer para a Expo 98, o pavilhão foi posteriormente doado pela Unicer à Câmara Municipal do Porto. Filipa Fernandes, responsável pelo pavilhão, afirma que esta é uma grande valência para passar a mensagem da preservação da água. Passar a mensagem da preservação de recursos hídricos, isto é, a água é fonte de vida, é um recurso essencial à vida e nós tentamos aqui no Pavilhão da Água fazer sensibilização exatamente para esse tema. E são muitos os curiosos que se interessam e querem conhecer este espaço. Nós temos um leque enorme de visitantes. Eu costumo dizer que é desde os 3 até ao infinito, não é? Porque geralmente as crianças a partir dos 3 anos gostam de vir ao Pavilhão da Água pela sua vertente mais lúdica, não é? Pelas cores, pelo barulho, pela água em si, e depois a curiosidade vai aumentando consoante a faixa etária. Por isso nós temos um grupo muito diversificado de visitantes. Dos 3 ao infinito. Quem passa por aqui diverte-se enquanto aprende com as experiências que o pavilhão tem para oferecer. Do lado de fora, vêem-se diversos jatos de água que saltam com simplicidade, movidos pela energia solar. No interior, uma panóplia de experiências, como o Água Mobile, onde se pode ver um grande peixe que abana a cauda e as barbatanas, movido pela bomba das botas de borracha e a coluna de pressão de água. Roda gigante, ciclone de água, um furacão e até possibilidade de compor música. Experiências que todos podem vivenciar e repetir vezes sem conta. Temos algumas situações engraçadas em que nós pensamos assim, se calhar as crianças vão gostar mais do Pavilhão da Água, e muitas vezes quando os pais trazem as crianças ficam com os monitores e os pais brincam com as experiências, isso é engraçado, dá para toda a faixa etária. O edifício, da autoria dos arquitetos Alexandre Burmester e José Carlos Gonçalves, foi projetado de forma especial, dando a ilusão de que está suspenso no ar. Nós, quando entramos no Pavilhão da Água, a entrada está inclinada, a parte traseira do Pavilhão da Água está exatamente em terreno e a parte da frente levantada. Isso dá com que no piso superior pareça que estamos dentro de um barco. Há aqui um declive imaginário, não é? No primeiro piso parece que estamos numa rampa, mas efetivamente essa rampa não existe, é uma ilusão de óptica. Um local de partilha de saberes, com grandes atividades que suscitam a curiosidade de adultos e crianças. Por isso mesmo, Filipa Fernandes deixa alguns conselhos importantes e educativos para a preservação dos recursos hídricos. Quando lavamos os dentes, devemos fechar a torneira enquanto lavamos os dentes. Por exemplo, nos autocolismos, colocar uma garrafa de 1,5 litro de água cheia para ocupar espaço e em cada descarga utilizarmos menos quantidade de água, utilizarmos mais a banheira a nível de duche rápido do que de imersão. Dicas bastante simples que todos podem fazer e que ajudam na preservação deste recurso.
Este é um espaço de experiências onde a única fonte de energia é o escasso e grande bem essencial, a água. E ficamos agora com o comentário, como já é habitual no Jornal Regional e também à sexta-feira já é habitual, Lourdes Sousa. Boa noite, Lourdes, obrigado pela sua presença. Boa noite. Começamos precisamente com um conjunto de normas do Orçamento do Estado de 2013 que, ao que tudo indica, serão reprovadas pelos juízes do Tribunal Constitucional. Isto terá certamente algumas moças. Vamos ver primeiro se será assim, não é? Porque, para já, antes da deliberação estar tomada e publicada, tudo não passam ainda de conjecturas que os meios de comunicação social têm vindo a realizar. De qualquer forma, é muito estranho que desde janeiro que estão colocados os pedidos de fiscalização ao Tribunal Constitucional e estamos em março e ainda não tivemos uma deliberação, o que não deixa de ser, na minha opinião, preocupante, porque o país precisa de estabilidade. O Orçamento de Estado é um instrumento fundamental, é o instrumento de governação do país, em termos dos dinheiros públicos e com tudo que isso implica, e, portanto, eu penso que o próprio Tribunal Constitucional deveria ter sido mais sensível a essa questão da urgência. Portanto, os pedidos foram pedidos com urgência e não me parece que estar 3 meses à espera de uma deliberação... É isso que é preocupante? Não é só isso, mas também acho que é preocupante, e se calhar estas notícias todas que têm vindo a público é porque as pessoas também não entendem como é que um grupo de, penso que são 13 ou 15 membros do Tribunal Constitucional, de pessoas altamente especializadas na área jurídica, perante um conjunto de normas, de meia dúzia de normas, 12 normas, 16, quer dizer, 16 é o que tudo indica. Têm tantas dúvidas e demoram tanto tempo a pronunciar-se. Por outro lado, também penso que está-se a colocar, mais uma vez, num órgão que não é político, a decisão política, não é? Portanto, a fiscalização do orçamento deveria passar essencialmente pela Assembleia da República e pelo Presidente da República. E, portanto, no fundo, estamos a enviar para o Tribunal Constitucional a responsabilidade de uma decisão política, porque ela vai acabar por ser política. Portanto, agora, esta decisão deveria ser bem ponderada pelo Tribunal Constitucional, não só a questão estritamente jurídica, mas o impacto que isto poderá ter em Portugal na situação de crise que o país atravessa, não é? E terá um impacto, certamente, de 1.000 milhões de euros, aproximadamente. Portanto, fala-se que pode ser entre 420 milhões a 1.000 milhões de euros, consoante as normas que sejam chumbadas pelo Tribunal Constitucional. Porque cada norma que seja chumbada terá um determinado impacto, não é? Se resumir àquela norma que é mais falada, que tem a ver com aquela contribuição especial de solidariedade que atinge, no fundo, os reformados mais ricos, não é? Os que têm mais de rendimentos superiores a 250 mil euros por ano, o impacto poderá ficar limitado aos 420 milhões. Se abranger outras normas, como aquela taxa especial do IRS, como a questão do subsídio de férias dos funcionários públicos, portanto, se forem todas as normas declaradas inconstitucionais, então o impacto é, como a Helena acabou de dizer, estimado em cerca de 1.000 milhões de euros. Portanto, qual é a saída que vamos ter? Novas medidas de austeridade? Pronto, é isso que os portugueses também têm que saber. Têm, já sabem, não é? Que têm que contar, é que isto não se traduz propriamente agora numa benesse, não é? Antes, pelo contrário, traduz precisamente em mais austeridade. E se for chumbado, que consequências terá dentro do próprio governo? Pronto, isso é uma grande incógnita, não é, Helena? Porque há vários cenários que se colocam, desde logo o mais dramático, que é o Primeiro-Ministro apresentar a demissão e, portanto, o Governo demitir-se por entender que não tem condições para governar. É um dos cenários avançado pelo Semanário Sol também. Parece-me que esse cenário é demasiado dramático. Acho que o Governo poderá publicamente ter andado a anunciar que não tem um plano B, porque também mal seria se aquelas medidas que já são tão gravosas existisse um plano B de outras medidas igualmente gravosas para outros setores da população. Portanto, é natural que o Governo tenha dito que não tem um plano B. No entanto, estou em crer que esse plano B aparecerá se for preciso, porque eu acho que a última coisa que o país precisa agora é de um cenário de eleições antecipadas. Mas eleições antecipadas? Parece-lhe que será a solução que advirá desta decisão? Não, a mim parece-me que não será essa a solução. Parece-me que a solução não será a admissão do Governo, será o Governo encontrar outras saídas para compensar. Mas há muitas vozes que se levantam a exigir eleições antecipadas.
Helena, essas vozes que se levantam às eleições antecipadas são as vozes da oposição, no fundo daquela oposição que tem estado mais preocupada em contribuir para um adensar da conflitualidade do que em contribuir para uma solução de governabilidade do país. Portanto, o país está a passar um período muito mau, provocado por todo o cenário que já estamos aqui muitas vezes a discutir, que vem do governo Sócrates e de todo um passado portanto, despesista. Estamos a passar uma fase muito complicada, mas já há alguns sinais positivos do ponto de vista da reputação do país junto dos mercados internacionais e junto dos nossos credores. No entanto, estamos numa fase muito complicada, a Troika ainda não deu ordens para avançar com a tranche de financiamento de que se está à espera. Não sei como é que será lido no exterior uma situação de um chumbo do orçamento. Portanto, até isso também é mau para a nossa economia. Portanto, nós temos que aguardar com serenidade o que é que o desenrolar disto. Agora, é verdade que o Tribunal Constitucional estar meses seguidos sem ter uma posição sobre este assunto também não ajuda à situação de estabilidade do país. Muito bem, aguardemos então esta decisão do Tribunal Constitucional, apesar de todos os cenários que se levantam, então o melhor será mesmo aguardar. E Passos Coelho disse hoje que o Governo não tem modelo de salários baixos para o país. Isso tem a ver com a questão da subida do salário mínimo. Essa questão tem sido muito debatida nos últimos tempos. Muito falada também, muito falada por diversos setores, quer ao nível de vozes soltas, de empresários, tudo isso. É verdade que qualquer cidadão sabe que com o salário mínimo atual de 485 euros é muito difícil um cidadão levar uma vida, portanto, com o mínimo de conforto para si e para a sua família, dependendo até do agregado familiar que tenha. E todos nós desejaríamos que o salário mínimo fosse superior. Acho que é o normal, não é? Agora, a questão entre nós, o que todos nós desejamos que seja e aquilo que é neste momento a situação do país, penso que Passos Coelho até disse que seria um presente envenenado essa subida do salário mínimo, porque realmente não é por decreto que estas coisas ocorrem. Porquê é que nós temos um salário mínimo tão baixo? Temos porque a nossa economia não é uma economia pujante, é uma economia com problemas de crescimento. Portanto, se não há emprego, se estamos com uma taxa de desemprego de 17%, eu pergunto se a subida do salário mínimo iria contribuir para aumentar o número de postos de trabalho. Com certeza que não. Acho que é muito fácil perceber que algumas empresas que estão em sérias dificuldades para se manter, portanto, em funcionamento e a pagar os seus salários, iriam ter dificuldades se, por decreto, o Governo decidisse aumentar o salário mínimo. Por outro lado, quando por vezes se diz, porque é que 15 euros, porque fala-se de um salário mínimo de 500 euros, não é? Porque é que 15 euros é um problema? Portanto, é um falso problema. A questão é que o salário mínimo, como sabe, tem um encargo também depois para as próprias empresas, porque as empresas, quando pagam salários, também pagam uma taxa social única, portanto, para a Segurança Social, de cerca de 23%, que incide sobre esse salário. Portanto, a subida do salário mínimo iria implicar um aumento de custo para a empresa, não só do aumento desse salário, mas também dos custos para a Segurança Social. Portanto, eu acho que é preocupante nós sabermos que há muita gente que trabalha, portanto, que tem uma vida esforçada e que no final do mês, com o salário que recebe, não consegue sair de uma situação de pobreza. Acho que isso é uma coisa que tem que preocupar todos os portugueses e que o Governo tem que tentar, logo que seja possível, melhorar. Portanto, logo que a economia dê sinais de crescimento, julgo que tem que ser uma prioridade a subida. Esse é um ponto fulcral. E acho que esta insistência pública pode ser boa no sentido de sensibilizar o Poder Governativo de que é importante que esse salário mínimo corresponda também a uma vida digna e a uma vida sem dificuldades de sobrevivência para uma família em que os membros da família só recebam um salário mínimo nacional. Mas, por outro lado, nesta altura, estar a discutir a subida do salário mínimo, penso que é um falso problema, com a taxa de desemprego que temos atualmente. Não será o momento. E o PS vai mesmo avançar com uma moção de censura. Seguro diz que o Governo falhou em todos os objetivos e assim não vai lá e Portugal atravessa uma situação de pré-ruptura social. Helena, esta moção de censura apresentada agora, sendo certo que nós sabemos que cada partido só pode apresentar uma moção de censura por legislatura, não é? E este Governo está a meio da sua legislatura, quer dizer que o PS, ao apresentar agora esta moção de censura, que sabe que vai ser chumbada, porque não está a contar com certeza que, além do Bloco de Esquerda e do PCP, que o PP vote ao lado do PS. Portanto, se não tem maioria dos votos na Assembleia, a moção de censura vai ser chumbada. E, no fundo, usou a sua arma, a sua bomba atómica já a metade da legislatura. Portanto, como é que nós podemos interpretar isto?
Parece-me que isto surge um bocado como resposta ao regresso do Dom Sebastião do PS, portanto de Sócrates, aos palcos políticos nacionais, com esta intervenção que se espera agora de comentador, que é sui generis e seria até, como direi, um pouco cómica, se não fosse ao mesmo tempo tão perturbadora para muitos portugueses, como nós sabemos que está a ser. Portanto, mas esse regresso, no fundo, é uma ameaça ao próprio poder de Seguro dentro do PS. Seguro tem sido acusado, no fundo, de fazer uma oposição muito branda, e isto parece-me que é ele a querer mostrar que, afinal, consegue ser bastante duro e violento contra o governo. Mas acho que, mais uma vez, vai dar nota da sua irrelevância. Portanto, ele tem sido acusado de alguma irrelevância enquanto ator político, dentro do PS e dentro do país. E com esta moção de censura que não vai dar em nada, portanto, passado uma semana já ninguém vai falar disto, usou a arma que tinha, a arma do seu partido, que fica sem poder usar outra vez a moção de censura durante 4 anos, e quer dizer, isso só acentua ainda mais um acantonamento ao lado do Bloco de Esquerda e do PCP. Portanto, o PS, em vez de aparecer como um partido responsável e que sabe o momento em que, aliás, contribuiu bastante para o momento em que o país atravessa, contribuiu porque saiu ainda há pouco tempo do governo, mas não quer fazer parte da solução, não quer debater a questão da redução do déficit estrutural, não quer debater o que é que pode resolver o problema do país, não quer criar uma crise política, mas ao mesmo tempo também não quer criar essa crise política porque ele sabe que a crise política não surge desta moção de censura que vai ser reprovada, não é? Muito bem. Partimos agora para o último tema, que será então a demolição, ao que tudo indica, depois da Páscoa da Torre 4 do bairro do Aleixo. Esta notícia que nós já não estávamos à espera porque sabíamos que ultimamente se tinha anunciado de que já não ia ser possível até ao final do mandato do Rui Rio fazer mais demolições no bairro do Aleixo. Mas eu penso que é importante referir que esta questão do bairro do Aleixo não é só pelo bairro do Aleixo em si, mas tem todo a ver com, no fundo, uma marca que Rui Rio deixa da sua governação. Por um lado, o rigor das contas, portanto, o facto de ter deixado as contas do Porto equilibradas. Por outro lado, uma atenção para os aspectos sociais e para o caso da habitação social, que é de notar em Portugal que normalmente os presidentes de Câmara não é propriamente o lado em que eles são mais fortes quando assumem as suas funções. Mas o Rui Rio teve uma atenção muito grande para com os bairros sociais, porque nós sabemos que os bairros sociais, durante os anos 60, as pessoas consideravam que bastava dar uma habitação a uma família que depois as coisas se resolveriam. Como vimos, o facto de se ter colocado milhares de pessoas em determinadas zonas da cidade e de quanto mais longe das zonas onde as pessoas... Estamos praticamente a terminar, Lourdes. Portanto, eu penso que esta demolição da Torre do Aleixo, no fundo, Rui Rio quer marcar esse lado do seu mandato da preocupação com as habitações sociais. Muito bem, Lourdes. Teremos então terminado por aqui este nosso comentário de hoje. Voltamos a ver-nos não para a semana, mas certamente para daqui a 15 dias. Obrigado, Lourdes. Até à próxima. E Cátia Chiumara foi uma das estilistas que se estreou ontem no Portugal Fashion na Alfândega do Porto com uma coleção focada no conceito urbano. Nas suas roupas, as formas geométricas, os decotes profundos, as transparências e os elementos decorativos predominaram. Uma coleção inspirada nos tradicionais azulejos portugueses que servem de tela a uma expressão simbólica do street art. Júlio Turcato, com a sua nova coleção intitulada de Porto, primou pela originalidade, personalidade e identidade e despertou a audiência com traços urbanos e elegantes na moda masculina. A alfaiataria portuense clássica é a sua inspiração, renascendo assim a tendência de conjugação de diversos materiais. E Anabela Baldac foi quem encerrou o desfile do primeiro dia do Portugal Fashion no Porto. Portugal Fashion que termina já amanhã. E depois das tendências do outono e inverno 2013-2014, ficamos a saber como estará o tempo amanhã.
E em todo o país são esperados aguaceiros. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 14 graus e uma mínima de 10. Em Lisboa a máxima será de 16 graus e a mínima de 11. E em Faro a máxima será de 15 graus e a mínima também de 11. É tudo por hoje. Já sabem, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.